Queridos irmãos e irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Igreja em Campinas, São Paulo. Nós chegamos à mensagem de número 18, cujo título é Emanuel, Deus conosco. A leitura da Bíblia é Mateus 1, versículos 22 e 23. Hoje ainda estava com alguns irmãos tendo comunhão. Eu perguntava-lhes se eles têm ideia do que Deus fez no meio de um caos, no meio da rebelião de Satanás nesse universo e no meio da queda do homem, onde a corrupção e o caos, confusão se instalou em toda a criação. E o homem caiu, o homem se tornou pecador e não há justo nenhum sequer. Qual é a maneira de Deus se tornar carne sem ter pecado? Qual seria o milagre de Deus conseguir enviar o seu Filho e salvar os pecadores, tomando a mesma forma da carne humana e, todavia, não tomar o pecado? Graças a Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita sabedoria, Deus, ele enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e nele não havia pecado. Por quê? Porque ele nasceu de uma virgem, de uma mulher chamada Maria. Queridos irmãos, é uma grande coisa o que Deus fez entre nós. Jesus não conheceu o pecado, mas Jesus veio tomar a forma da carne pecaminosa que eu e você temos. Mas graças a Deus, aleluia, Deus já havia anunciado esse evangelho lá em Gênesis 3, quando o homem caiu. Gênesis 3, faça a sua leitura. Gênesis capítulo 3, quando a serpente enganou a mulher. Vamos fazer o seguinte, vamos ler primeiro a 2 Coríntios capítulo 11, falando do mesmo assunto. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, a serpente, a mais sagaz dentre todos os animais, a corporificação ou a personificação de Satanás, enganou a Eva. Porque Apocalipse 12 registra que ele é o sedutor de todo mundo, ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. E ele enganou a Eva. E a Eva caiu, foi enganada, achou a árvore que Deus disse para não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, achou ela boa para se comer e desejável para se ter conhecimento, e tomou da árvore, comeu e o deu ao marido. E assim, pela transgressão do homem, a palavra de Deus que disse para não comer, o pecado entrou no mundo, Romanos 5, 23, o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Queridos irmãos, como salvar esse homem? E nós, geralmente, agora vou me dirigir para a audiência. Nós, geralmente, temos um conceito, principalmente irmãos homens machistas, e nós culpamos a mulher pela queda, não é isso? Alguém aqui já pensou isso? Depois na sua mente dizer,
e voltou-se para sua mulher e disse: por tua causa, a humanidade está sofrendo, né, do teu erro. Você já pensou nisso, não pensou? Essa noite eu vou redimir as mulheres. Porque a salvação, a queda veio por uma mulher, mas a salvação também veio por uma mulher. Vamos lá. Gênesis 3. Deus então promete à mulher, o homem não tem participação nisso. Versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência da serpente, certo? A tua descendência e o seu descendente. É um só. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É muito interessante que aqui Deus promete a esta mulher que foi enganada pela serpente e que dela sairá o descendente ou a semente que trará a salvação, que esmagará a cabeça da serpente. Irmãos, é a semente da mulher, é o descendente da mulher. Vocês homens, escutem bem o que eu estou falando. É a semente da mulher, não de vocês. É da mulher. Porque o homem não tem participação nisso. Sabia disso? Que se o homem participar, Jesus não teria nascido sem pecado. Mas Jesus nasceu sem pecado. Ele veio, né, da mulher. Como veio da mulher? Mateus 1. Senhor Jesus. Versículo 16 diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui fala, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu. Não falou de José. Da Maria nasceu, né? Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A Maria, a mulher, a virgem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Não é de José, é pelo Espírito Santo. No versículo 20, enquanto José ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele veio em forma de homem, em forma da carne, por meio de Maria, mas não participou do pecado, né? Por isso que o Romanos capítulo 8, versículo 3, deixa claro, né, esse fato. 8, abre a sua Bíblia em Romanos 8. Eu creio que esse versículo está brilhando mais para você agora, tá? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, a carne é tão terrível, tão difícil de se lidar, irmãos, a lei fica enferma, a lei não tem capacidade de lidar com a nossa carne, mas graças a Deus, Deus lidou, né, com a nossa carne por meio de Jesus. De que maneira? Enviando o seu filho em semelhança de carne pecaminosa, só a semelhança. Por isso que eu mostrei aquele gráfico ainda na semana da conferência, a semelhança da carne do pecado, mas sem pecado. E pela semelhança, Deus então condenou o pecado na carne, tá? Então aqui, vou continuar lendo.
em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Que maravilha, irmãos! Ele não participou do pecado, mas ele participou da carne, da semelhança da carne pecaminosa, e assim, irmãos, ele pôde salvar o seu povo dos pecados deles. Numa live que eu fiz, né, moderado pelo Instituto Vida para Todos, ali falando numa rede de cuidados, falando das mulheres e tal, eu falei um pouco mais sobre as mulheres. Talvez hoje à noite vale a pena eu entrar um pouquinho mais, abrir um pouco parênteses aqui no começo. Eu quero perguntar para vocês, homens, por que a serpente no jardim do Éden encontrou a mulher e só a mulher? Já pensou nisso? Por que só a mulher? Cadê o homem? Cadê o homem? Pergunta para o seu marido, cadê o homem? Hein? Aí, vou ler para vocês, o capítulo 2 de Gênesis. Quando Deus disse, né, no versículo 18, disse mais o Senhor Deus. Na verdade, irmãos, isso tudo é a inspiração que o Senhor me deu na hora, tá bom? Eu tenho o esboço aqui preparado, ainda não usei o esboço, tá bom? Então, assim, o Senhor disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Falei uma ajudadora. Alguém, esse homem precisa de ajuda. Pense um pouquinho no seu marido. Seu marido sozinho, ele não consegue se virar nesse mundo. Ele precisa de sua ajuda. É ou não é? Quem aqui concorda? As mulheres, quem aqui concorda? É. O homem, ele é focado, ele é objetivo, mas ele é bagunçado em muitas coisas, não é isso? Precisa de ajuda. E Deus deu essa mulher para ser ajudadora, para ser auxiliadora. E essa mulher auxiliadora, irmãos, se preocupa com tudo para esse homem poder cumprir a vontade de Deus. É ou não é? É mulher secretária, é mulher dona de casa, é mulher... Me ajuda, vocês mulheres, me ajudem. Mas já foi para mãe, já? Né? Mulher mãe, mulher... É tudo. É ou não é? É enfermeira, é a mulher que faz as malas. Hein, Jonas? Cadê o Jonas? Está aqui, ó. Jonas viaja muito comigo lá pro norte, não é isso? E eu descobri uma coisa, ele não sabe fazer uma mala. A Regininha faz tudo para ele. Às vezes ele reclama assim, mas a Regina esqueceu isso, esqueceu aquilo. Falei, e você? Por que você não faz sua mala? Eu não sei fazer. Eu sei de marido que a mulher de manhã tem que deixar toda a roupa, não é isso, em cima da cama, certinha. Se ele não sabe pegar roupa, não sabe pegar camisa, não sabe pegar nem cueca, desculpe de falar. Quem é assim? Quem é assim? Não quero expor vocês, não. Não quero expor vocês. Por isso, irmãos, essa mulher estava no jardim. Essa mulher estava procurando ajudar Adão. Adão estava, quem sabe, sossegado, sozinho lá, meditando como servir a Deus. E a mulher tem que se preocupar em fazer todas as outras coisas para o marido poder servir a Deus. Já pensaram nisso ou não? Agradeça a Deus pela sua mulher. Eu estou redimindo as mulheres. Não é? Em Assis. Estou certo ou não? A sua mulher não precisa saber direção nenhuma, não é isso? Você disse que a sua mulher não sabe nem para onde você está indo de carro, né? Mas ela arruma todas as coisas suas, não arruma? Pois é. Então, irmãos, não culpe as mulheres pela queda. Cadê Adão? Nessa hora, né? Então, irmãos, e a costela que o Senhor Deus deu tomar ao homem, transformou-a numa mulher, ele lhe disse,
E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, eu quando eu era estudante, eu cheguei a morar em república. Não sei se você sabe o que é república. República é casa de estudante, não é isso que a gente aluga juntamente com outros estudantes para ajudar a pagar aluguel, certo? Para a gente poder morar junto, pagar aluguel e estudar lá. Irmãos, sem a mulher, a sua casa seria uma república. Estou certo ou não? Rapaz, tinha um lá que convivia conosco lá, fazia barba todos os dias e deixava a pia infestada de barba cortada. Ele não limpava. E era cueca jogada aqui, roupa, tênis aqui, não sei o quê. Irmãos, graças a Deus pela sua mulher. Você tem que dar graças a Deus, irmãos, a mulher é auxiliadora. Hoje à noite você vai agradecer a tua mulher, tá? Quando chegar em casa. Provérbios 31. Versículo 10, mulher virtuosa. Mas essa mulher não existe. Essa mulher ideal, ela não existe. Se você olhar para essa mulher faz de tudo. Se preocupa com tudo. É ou não é? Ó Senhor Jesus, não sei se eu vou conseguir ler tudo isso, só para vocês entenderem. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, a falta de receita. Eu acho que a versão King James atualizada dá uma explicada um pouquinho melhor, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. A versão King James. Aqui, ó. O seu marido tem plena confiança nela, versículo 11. E a miséria jamais chegará à sua casa. Quando você tem uma mulher boa em casa, certo? Né? O marido tem plena confiança nela e a miséria nunca chega à sua casa. Tá? Versículo 12, como diz, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa esposa, eu vou ler agora em King James atualizado. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem, nunca o mal. Coisa boa, né? Ela escolhe, vou ler direto na King James atualizada, talvez dê para vocês entenderem um pouco melhor. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Tá? Porque naquele tempo, uma mulher não tinha loja de departamento para você comprar roupas prontas, tinha que tecer, tinha que fiar, né? Próprio, com fios de algodão ou de pelos de animais, tinha que fiar e depois tecer. Tá? Então a mulher tinha que escolher lã e o linho para tecer. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões do seu lar, para o seu lar. Quer dizer, vai de longe buscar. Não é que nem naquele tempo não tinha supermercados, não tinha mercado da esquina, não tinha, ia para longe para buscar coisas para o lar. Né? Antes do romper da aurora, ela já se levanta a fim de preparar comida para todos da casa e dar ordem às suas colaboradoras. Olha só que mulher, né? Não deixa nenhum membro da sua casa sem mantimento, sem comida pronta, sem refeições prontas. Irmãos, de um lado, eu quero já vocês irem pensando. De um lado, eu estou elogiando as mulheres. Mas, por outro lado, eu quero dizer que a igreja deve ser assim. Espero que você já vá absorvendo isso, tá bom? Essa é a tarefa da igreja. A igreja tem que cuidar das refeições das pessoas de casa, a comida, a lã, linho, entendeu? O que vestir, o que comer, tá bom? Então já vão pensando, tá? Versículo 16, ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com seu salário. Olha só, não é nem do salário do marido.
planta nessas terras sua própria vinha. Irmãos, quer dizer que a igreja hoje, nós precisamos fazer isso. Dedica-se com prazer a seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Seus braços são fortes e vigorosos aqui para ir para a rua? Amém? Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Irmão, não fique na vida da igreja, vivendo a vida da igreja, vivendo nada produtivo. Reúne, não produz nada. Fica 20 anos, 30 anos, mesmos rostos. 20, 30 pessoas em cada igreja, não sai do lugar, irmãos. Tem que ter lucro. Senhor Jesus. Onde eu estou? Mesmo tarde na noite, sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Você coopera? O verdadeiro jejum é cuidar desses pobres que estão na rua, desses necessitados que estão nas ruas, estão debaixo do jugo de Satanás. Vamos libertá-los. Eu me perco aqui, onde eu estou? 21, né? Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todo em sua casa tem agasalhos para vestir. Você está cuidando disso da igreja, não? Dos irmãos? Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. O marido dela é um juiz, o marido dela julga as causas, o marido dela é importante. Então ela prepara tudo aqui em casa para o marido ficar sossegado, tranquilo, julgando. Quem é esse marido, irmãos? Cristo hoje já morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Ele está esperando um momento para julgamento. O Pai a ninguém julga. Onde está isso? Acho que João 5, né? Dá uma olhada em João 5. Ó Senhor Jesus. Esse é o nosso Senhor Jesus. João 5, acho que é 22. Vamos ver. 5, 22. É isso, né? Onde está? 22, está aqui. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Irmãos, quem é o juiz? É o Filho, é Cristo. E a igreja, irmãos, Cristo está sentado à direita de Deus. A igreja hoje tem que preparar tudo. Preparar comida para os seus membros, seus filhos, preparar roupa, né? E acudir os necessitados, os famintos. Vamos fazer esse papel? Ó Senhor Jesus, onde estamos? 24, né? Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cinto de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste em força e dignidade. Irmãos, a nossa melhor roupa não é as coisas cheias de adorno, é força e dignidade, né? Que mais? É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e a sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Irmão, não podemos viver como igreja preguiçosa. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes, afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão, não vai atrás de beleza física, né? E a formosura é passageira. Esse corpo não é um corpo permanente. Esse corpo é o meio pelo qual nós vamos ganhar o que é permanente. Então não dá muito valor para a aparência, embora a gente precisa cuidar do corpo, né?
onde estou? Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrado. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Irmãos, eu fiz questão de abrir esse parênteses no começo para eu redimir um pouco o papel da mulher. A gente não dá muito valor para o papel da mulher, que é, às vezes, considerando como secundária, como acessório, queridos irmãos, assim como o Senhor dá valor para a igreja. Porque a igreja hoje, irmãos, vai cooperar com o Senhor, auxiliar o Senhor para fechar essa era. Principalmente nós, da última geração, na era final, da era do Apocalipse, irmãos, Deus precisa muito de sua igreja. E graças a Deus, irmãos, Ele está conseguindo um exército. Nós acabamos de cantar no Eixo da Aurora, Salmo 110, versículo 3. Irmãos, está acontecendo no nosso meio esse milagre da aurora. Não só o seu povo, né, generosamente se atenderá a convocação, o dia da convocação já aconteceu. Mas também os jovens, irmãos, jovens, adolescentes, crianças, estão caindo do céu como presente do Pai para o Filho, né, como gotas de orvalho. Irmãos, isso é impressionante. Eu fico realmente emocionado em ver, né, a inclusão dos nossos jovens, adolescentes e crianças. Ó Senhor Jesus! Eu falei para o meu neto mais velho, né, ele tem 13 anos, eu falei que eu quero que ele vá para o SEAP e, claro, bem monitorado ali pelos adultos, ele experimente ir para a rua pregar evangelho, orar com as pessoas. Irmãos, eu quero que os meus netos, as minhas outras gerações, todos sejam pessoas úteis na mão do Senhor. Ó Senhor Jesus. Muito bom. Então, eu sou muito alegre, irmãos. Estou muito alegre, porque aquilo que o Senhor prometeu, o descendente da mulher, aconteceu, né? Gálatas 4:4, abre a sua Bíblia, Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de José. Não, é nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus é nascido de mulher. Você, homem, não tem participação. É de mulher. Graças a Deus, nós temos, no meio das 4 mulheres, né, que mostram que nós somos, que são indicações de que nós somos pecadores, tem a 5ª mulher pela qual Deus pôde usar. E essa 5ª mulher, né, eu vou ler Lucas capítulo 1. Vamos lá. Lucas capítulo 1. Versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aleluia! No meio das 5 mulheres, a 5ª mulher, irmãos, achou graça, né, diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Bom, primeiro eu quero lembrar um pouco, parece ler a história, que ler o texto bíblico, parece uma coisa fácil, né? Você lê, entende e você não percebe a dificuldade que tem
para quem passa por aquilo. Já pensou? Algum anjo, né, passe a você essa noite, mulher, né? Passe a você, disse, e você não tem marido, não tem, né? Não, você nunca coabitou, né, com ninguém, e o anjo fala que de você, né, vai nascer um ente santo. Você vai pensar duas vezes. Como é que as minhas amigas vão entender isso? Vai acabar minha reputação. É ou não é? Quem vai acreditar nessa história? Ninguém vai acreditar nessa história. Irmãos, a Maria diz, eis aqui a tua serva. A Maria era simples. Irmãos, por isso, se você quer ser abençoada nesse caminho de Deus, seja simples. Quando Deus fala uma palavra, se disponha para Ele. Se você é uma pessoa complicada, quando o Senhor, o Espírito fala uma palavra para você, você questiona, você pergunta, você não aceita, irmãos, você perde o caminho da bênção. Irmão, vamos aprender a ser puros e simples, né? Quando o Espírito vem falar para você, fala, eis aqui o teu servo, ou eis aqui a tua serva. Vamos ser simples, vamos? Vamos ser simples. Quanto mais simples, ouviu a palavra profética, ouviu a palavra que o Senhor, o Espírito fala às igrejas, você só sabe dizer sim, amém, rumina, pratica, né? E vai para as ruas, prega o evangelho, cuida das pessoas. Irmãos, você só terá bênção. Eu já vi muitos irmãos complicados, irmãos, se perderem nesse caminho da vida. Vamos ser simples. Amém. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temos por que achaste graça diante de ti, eis que conceberás. Como? Eu conceber? Eu sou virgem. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Uau, que coisa! Já pensou? Você receber essa notícia, Filho do Altíssimo, e Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Uau, e até arrepia. Não é como você e eu, hoje não somos todos filhos de Deus, não. O ente santo que iria nascer dela é o próprio Filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Mateus 1, voltando lá para Mateus 1, versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Oh, perdão, embananei aqui. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, olha só, irmãos, o homem caiu, o homem pecou. Se eu fosse Deus, que eu não sou Deus, graças a Deus não sou Deus, né? E eu não saberia que maneira ajudar esse homem pecador. E Deus Santo, como é que Deus Santo pode participar do pecado? Graças a Deus, irmãos, Deus escolheu vir por meio de uma virgem. E Ele quer ser o nosso Emanuel. Ele é o Deus que quer estar com os homens. É Deus conosco. Irmão, desde que esse momento aconteceu com a Maria, irmãos, nunca mais Jesus deixou de estar conosco.
esse Deus conosco está conosco esta noite. Ele está aqui, Ele está aqui. Ó Senhor Jesus, obrigado por Deus se preocupar conosco e Deus hoje está conosco. Oh meu Deus do céu, por onde eu vou? Tanta coisa para compartilhar com vocês. Irmãos, essa mulher, a virgem, deu à luz um filho. Jesus Cristo é o descendente da mulher. Esse descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Esse descendente da mulher vai salvar o seu povo dos pecados dele. E esse descendente da mulher vai trazer o reino de Deus de novo aqui na terra, porque o seu trono, o seu reinado, né, não terá fim. Ele vai tomar posse desse mundo de novo. Satanás usurpou. Deus vai fazer o seu filho reinar de novo aqui na terra. Então esse filho é o descendente da mulher, Cristo. Mas eu já disse na última mensagem que a extensão dessa profecia chega para nós. Apocalipse 12, dá uma olhada. Apocalipse 12, versículo 5. Como diz? Eu nem sei como é que eu vou terminar essa mensagem hoje. Mas vamos lá. Deixa o Espírito nos guiar. Ó Senhor Jesus. Nasceu-lhe, pois, primeiro versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Essa mulher é a totalidade do povo de Deus. E essa mulher precisa dar à luz, porque o filho dela vai vencer Satanás. Então ela está para dar à luz. O povo de Deus, na sua totalidade, está grávido, né? Essa mulher está grávida de um filho varão. E esse filho varão é que vai concluir essa era para Deus. Aí chega no versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, 3 anos e meio da grande tribulação. Mas o filho varão nascerá antes da grande tribulação. Irmãos, nós estamos nesse processo de nascimento do filho varão. Quem quer fazer parte do filho varão? É o filho varão, irmãos, é que vai vencer esse que engana o mundo inteiro, esse que seduz o mundo inteiro. É aquela serpente que enganou a Eva e hoje continua enganando a nós. Ó Senhor Jesus, mas nós vamos derrotá-lo. Vamos derrotá-lo como, irmãos? Como? Graças a Deus que na conferência em Mateus, o Senhor nos mostrou, irmãos, a única maneira de vencer Satanás e o reino das trevas não é permanecendo nesse plano terreno. A única maneira de vencê-lo, irmãos, é nós sermos transportados para a esfera celestial e espiritual. Porque nesse plano terreno, irmãos, eu ainda vivo pelos meus pensamentos, pela minha mente, que ainda são controlados por Satanás. Porque o elemento da queda está na minha alma. O veneno da serpente contaminou a minha alma. Bemote e Leviatã estão na minha alma. Eu preciso sair desse plano. Graças a Deus, né? O Senhor Jesus morreu na cruz
e ele, né, conseguiu condenar na carne o pecado, mas também ele terminou, crucificou o nosso velho homem, Romanos 6,6. E nós hoje cantamos agora há pouco Colossenses 3, 1-3. Nós buscamos as coisas lá do alto. Nós pensamos nas coisas lá do alto. Por quê? Porque nós morremos com Cristo. Nós não pertencemos mais a esta terra. Não pertencemos mais das coisas desse plano. Nós já morremos com Cristo e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando um dia, na sua vinda, Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Esse nós aqui é principalmente o filho varão. Esse nós aqui é principalmente os vencedores. Por isso, irmão, se você quer participar do filho varão e derrotar o inimigo, formar o exército de Deus, nessa era final, irmãos, nós precisamos mudar de plano. Não confie no seu velho homem. Não confie na sua capacidade que você tem usado até o dia de hoje. Irmãos, vamos zerar. Dizer para o Senhor, Senhor, eu não, a partir de hoje, não confio nada, né, que é desse plano terreno. Eu quero viver no Espírito. Que o Senhor possa todos os dias me alçar, né, em ressurreição para viver no plano celestial, no plano espiritual. Muito bem, então esse filho, de um lado é Jesus, por outro lado é o filho varão, né? E também, irmãos, o Salmo capítulo 2 nós lemos. Eu gosto muito desse Salmos, né? Salmo 2. O livro de Salmos, capítulo 2, não é isso? Senhor Jesus. O valor profético do livro de Salmos excedeu em muito do que eu imaginava. O livro de Salmos me despertou demais, né, essa necessidade de conhecer melhor, né, as profecias contidas nesse livro tão rico. E o capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: pede-me, o pai falando para o filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, né? Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Quis o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Filho varão, irmãos, ele vai voltar a reinar sobre as nações. E reger, aqui é o verbo apacentar, né? Não é castigar. Única coisa que Cristo vai castigar com força, irmãos, é Satanás e os seus seguidores. Você sabia disso? Ele não tem dó. Não vai ter dó porque, com relação a Satanás e seus seguidores, Deus não tem dó. Mas com as nações, depois resgatadas de volta debaixo do reino de Deus, ele vai reger, ainda que parece para despedaçar, né? Como é que é? Como vaso de oleiro, mas é para apacentar, é para cuidar, né? Irmãos, o reino de Deus é para manter a paz, produzir a paz entre nós e produzir, claro, a base é justiça, produzir a paz e produzir a alegria. Reino de Deus, Romanos 14, 17, né? Reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, ele quer produzir isso em nós. E Salmo 110, 3, já falei, Deus está formando esse exército. Quem quer se alistar? Quem quer se alistar, irmãos, está se alistando para formar o filho varão. É o filho varão que vai derrotá-lo. Se você quiser viver uma vida cristã morna, despreocupado, né, com a vontade de Deus, com tudo isso que está acontecendo, irmão, você pode viver. Quando o Senhor voltar, se você ainda continuar vivendo, vai passar pela grande tribulação, né? Se o Senhor tiver misericórdia, você vai perder vida no meio da grande tribulação, ainda ser um vencedor tardio. Mas eu não quero perder a vida aqui, eu quero hoje me alistar, né? Posso orar por você,
e cuidar das pessoas, dos contatos que vêm para a igreja. Eu não posso ir para a rua, mas eu posso cuidar, não é? Então, irmãos, Deus tem tarefa para todos nós. Não só para os comportadores dinâmicos que estão aí, eles são violentos aqui, são guerreiros aqui que o Senhor conta com eles. Eles não veem dificuldades, não é isso? Os seguranças já não são mais problema para vocês, né? Vocês já aprenderam, né? Irmãos, e Satanás levanta situações adversas de oposição e já não assusta mais eles. Mas a você e eu, quem sabe, a gente não é tão corajoso, né, tão corajoso como eles. Mas, irmão, tem tarefa para nós. Nós podemos orar, podemos cuidar, né? Nós podemos ofertar, podemos sustentar com oração, não é isso? Nós podemos participar. De um jeito ou de outro, todos podem participar. Ó Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Deixe-me continuar. Onde está essa profecia? Está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Dá uma olhada. Isaías 7, 14. Ó Senhor Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e o escolher o bem. E na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Ué, o que é isso? O que é isso? Hein, Beto, o que é isso? Ele, na verdade, está dizendo, essa profecia tem 2 concretizações, 2 realizações. Uma, né, mais perto, era com relação ao filho de Isaías. Tá? Só para vocês darem uma olhada, no capítulo 7, versículo 1, diz assim: Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitaram as árvores do bosque com o vento. O que é isso? De repente, né, o rei da Síria se uniu com o rei de Israel, do reino do norte, e os dois se juntaram para lutar contra Judá. Olha só. E Acás, que era o rei de Judá, né, ficou desesperado. E o povo também ficou desesperado. Como é que eu vou enfrentar esses 2 reis? E o próprio povo irmão, reino de Israel, está lutando contra Judá? Veja só como é que pode. Então, o que aconteceu? O Senhor, no versículo 10, né, ele diz assim: continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor, próprio Senhor falando, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Quer dizer, o Senhor falou para o rei: se você está com medo, você está desesperado, então pede um sinal para Deus. Tá? Sabe o que ele falou? Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Parece bonito, né? Não tentarei ao Senhor, mas ele era rebelde. Ele não queria um sinal, que o Senhor mostrasse um sinal. Então disse o profeta: ouvi agora ao caso de Davi, acaso não vos basta fatigardes o homem, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Você deveria ser obediente. Você está em desespero, está com medo desses 2 reis lutarem contra você, e você não quer nem obedecer isso, pedir um sinal para Deus, né? E acaba fatigando a Deus. Aí sim veio essa profecia: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberás e darás à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Né? Esse sinal se cumpriu, esse sinal se cumpriu primeiramente em capítulo 8 de Isaías,
né? Versículo, acho que 3, versículo 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido, despojo, presa, segura. Então esse menino era o primeiro cumprimento dessa profecia. Então esse menino mal cresceu. O que aconteceu? Que Deus mandou o rei da Assíria, não é Síria, Assíria, e veio e subjugou os dois reis que queriam fazer mal a Judá. Entendeu? O rei da Síria subjugou Síria e o reino de Israel. Tanto é que Israel foi levado cativo para a Síria. Vocês se lembram disso? Mas como o rei de Judá também não obedeceu a Deus, ele vai fazer passar, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Ele vai fazer passar como uma navalha. Ó, versículo 16 fala assim, ó, na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. A Síria vai fazer esse trabalho, né? E no versículo 17, mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa de teu pai, que é Judá, né? Por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Efraim é o reino do norte, reino de Israel, né? E Judá, né, é o reino onde está o trono de Davi. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Esses são os exércitos. E elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos, em todos os pastios. Quer dizer, vai encher de soldados, vai encher de guerreiros, né? Da Assíria. Naquele dia, raspar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, vai raspar a tua cabeça, raspar os teus cabelos das vergonhas e tirará também a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal abundância de leite que elas lhe darão, e comerá manteiga e mel, comerá todo o restante do meio, mas naquele dia todo lugar em que tiver 1000 vidres no valor de 1000 siclos será para espinheiros e abrolhos. Quer dizer, o que vai acontecer? O reino de Judá também será punido, né? E Deus então fará do rei da Síria passar a navalha, ó, eu vou ler aqui, navalha, né, raspando a cabeça, que é a glória, né, glória, e raspando os cabelos da vergonha, a força e também a dignidade, né, do povo. Porém, o cumprimento principal dessa promessa, você viu agora, é nascimento de Jesus. Aleluia! Que refere-se Jesus nasceria de uma virgem Maria com 2 naturezas, divina e humana. Mas tem esse pano de fundo para vocês entenderem, tá? Aí, irmãos, aleluia, depois de nascido esse rei do reino dos céus, veio para salvar o seu povo dos pecados dele, porém não participa do pecado, e então, depois de ele ter sido tentado, Mateus capítulo 4, dá uma olhada, capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, esse é o papel do rei do reino dos céus, esse também é o papel da igreja. Nós estamos aqui, irmãos, para pregar o evangelho, levar a luz
para quem vive na região da sombra da morte. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, arrepender-se, vou repetir, não é voltar. Eu estava vivendo uma vida de pecado, uma vida, junto com meus amigos, roda de chopes, roda disso e daquilo, mas um dia ouvi o evangelho, eu mudei 180 graus, eu estou indo para outra direção. Hoje eu sou um cristão, eu participo da vida da igreja, eu prego o evangelho, eu cuido das pessoas. Irmãos, não basta apenas essa virada, porque se você fizer essa virada, você continua, vulnerável ao ataque, de Satanás, porque você não saiu do plano dele. Nesse plano, irmãos, você ainda tem 2 animais para você domar, que é Bemote e Leviatã. E esses 2 animais são muito sutis, começa de uma forma muito sutil, e você pensa que está servindo a Deus, você pensa, se você não lidar com o seu coração, você acaba sendo vítima deles. Então, irmãos, vamos mudar de plano. Arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. Ele quer reinar lá nos céus, levar-nos para os céus. Vamos ir para os céus. Deixar que o rei do reino dos céus nos governe. Isso está, irmãos, em Isaías capítulo 9 também. Vamos dar uma olhada? Isaías capítulo 9. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Irmãos, vamos dizer isso também com autoridade. A terra que estava aflita não vai continuar na obscuridade. Porque nós estamos aqui. O rei do reino dos céus comanda um exército. Embora ele não esteja mais vivendo aqui em carne, mas ele está aqui em espírito. Ele pode contar com o exército. E a terra que estava aflita não mais continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Irmão, desculpe-me usar uma analogia. Brasil, meu Brasil brasileiro, Porque Brasil é terra de futebol e samba, não é? Ó Senhor Jesus. Irmão, sempre foi desprezível. No Brasil pode vir alguma coisa boa, quando, o irmão Douglas surgiu ali, comunhão com os irmãos ali, em todo o mundo, tal. Não. O irmão Lee esteve aqui em 1984, viu os irmãos cantando e falou: quase esqueci o meu nome, tanto que eu desfrutei, não sei o quê, voltou para lá, falou dessa bênção do Espírito aqui e tal. Irmão Lee, você conhece os brasileiros? Os brasileiros, tudo é fogo de palha, não tem consistência. Queima um pouco hoje e amanhã acaba. Irmãos, é a terra de Naftali, terra de Zebulon, Éramos desprezíveis, mas, irmãos, nos últimos tempos, o Senhor tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aonde? Primeiramente aqui. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, e nós estamos espalhando isso para todos os outros continentes. Esse fogo está pegando aqui, mas não vai ficar só aqui. Está começando a pegar em todos os outros continentes. A Europa está começando a ficar maluca. A Europa está pegando fogo também. América do Norte. México.
como é? Tlaxcala. Tlaxcala. Centro de México. Tlaxcala. É uma terra que não se dobrou. Inteiro Mexica não se dobrou. É a única terra que não se dobrou. E de lá saíram 400 famílias para evangelizar México. Quanto tempo atrás? 500 anos atrás. E agora, irmãos, chegou o tempo da vida. Tlaxcala está preparando corportores dinâmicos. Nós vamos, a partir de Tlaxcala, ganhar todo o México. Está formando um exército mexicano lá. Lugar. É um povo bravo, hein? Esse povo aqui é lutador. Não é só aquele de sombreiro, não. Sombra é água fresca, não. É um povo lutador. Irmãos, Deus está formando um exército em todos os continentes. Porque Deus tem pressa para tirar esse povo que anda nas trevas. Nós precisamos levar essa grande luz, libertar as pessoas. Ó Senhor Jesus, versículo 3, tens multiplicado este povo a alegria, lhe aumentaste. Não ficaram alegres, não? O Senhor tem multiplicado esse povo aqui, ó. O Senhor aumentou a nossa alegria. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Irmãos, quando nós repartimos despojos, os contatos, rede de cuidados, né? Lá na região de São Paulo, ali na região grande de São Paulo, são mais de 100 contatos por dia. Como é que nós vamos repartir esse despojo? Fica um pouquinho com esse, fica um pouquinho com aquele. Irmãos, as donas de casa também estão repartindo despojos. O Senhor precisa da nossa ajuda hoje, tá? Vamos arregaçar as mangas. Eu não sei se comportou na rua, mas eu posso cuidar. Vamos lá. O que mais? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Aleluia. O Senhor quebrou o nosso jugo. E a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, serão de pasto ao fogo. Porque, irmãos, quando o Senhor vier no sol da justiça surgir, irmão, nós vamos pisar o lagar da ira de Deus, da cólera de Deus. Depois de ter pisado, irmão, nós vamos tirar roupa de sangue, nós vamos festejar com o Senhor. E vamos entrar no reino milenar, na manifestação do reino dos céus. Se hoje nós vivemos na realidade do reino do céu, na vida da igreja, lutando, né, para salvar as pessoas, resgatar as pessoas das trevas, irmão, naquele dia nós vamos pisar o lagar da ira de Deus pela última vez. Aí nós não precisaremos mais das botas, não precisaremos mais das roupas sujas de sangue, né? Nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Porque ali reger as nações não é mais esmagando as nações. Reger as nações será apacentar as nações. Aí chega no versículo 6, que maravilha, porque um menino nos nasceu, irmãos. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Irmãos, ele é forte e poderoso o suficiente para carregar toda a pressão nos seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Aqui, Pai da Eternidade, na verdade, é Pai Eterno. Pai Eterno e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim
sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu estou muito alegre, porque essa profecia está se cumprindo em nossos dias. Ele veio para reinar. Dessa vez, irmãos, é definitivo. Ele está nos usando para essa luta e nós não temos medo, irmãos, dos ataques do inimigo. Eu disse há pouco, não é isso? Nós passamos uns dias difíceis, né? Muita luta, muita pressão e opressão do império das trevas, da força do mal, forças espirituais do mal. Mas, irmãos, graças ao Senhor, nós respondemos a esses ataques da porta do Hades com pregação do Evangelho. Nós temos um rei que se levantou. Salmo 68, versículo 1 fala: levantou, o Senhor levantou-se. Quando o Senhor se levanta, irmãos, dispersam-se os seus inimigos. Nós não temos medo, porque o que está conosco é maior do que está no mundo. Ele é o Pai eterno. Ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. O governo está sobre seus ombros. Irmãos, se você quer estar debaixo desse governo, né, a sua vida entrará em ordem. Esse evangelho do reino que nós pregamos nas ruas, esse evangelho do reino que nós passamos a cuidar com ele as pessoas, nós estamos colocando em ordem a vida das pessoas. As pessoas que estavam em aflição, eram aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor, quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, e continua assim hoje. Mas graças a Deus, irmãos, quando o reino de Deus é pregado, quando o reino do céu chega à vida dessas pessoas, irmãos, a vida começa a entrar nos eixos. A ordem começa a imperar na vida das pessoas. Irmãos, olha só, isso não tem preço que pague, irmão, não tem preço. Imagina a sua vida em desordem e um dia o Senhor colocar a sua vida em ordem. Você venderia todo o seu tesouro e pagaria isso, nem isso pagaria. Irmãos, graças a Deus, o Rei do reino do céu chegou. Né? Ó Senhor Jesus. Então chegou, né? Mateus 1. Vamos lá, Mateus 1. Chegou o filho. Mateus 1. Ainda tem um tempo, né? Tá. Senhor Jesus. Mateus 1. Né? Mateus 2, né? Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Irmãos, Jesus veio resolver todos os problemas de desordem nessa terra. Ó Senhor Jesus! E vamos lá para João 3,16. Você conhece bem esse versículo, não é isso? Como diz João 3,16? Hein? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Filho que Deus nos deu. Esse Filho que Deus nos deu, quando nós cremos nele, nós ganhamos a vida eterna. Então não é qualquer filho que Deus deu para nós. É nesse Filho, quando cremos, nós ganhamos a vida eterna. Irmãos, isso é tremendo. 1 João 5.
versículo 11. Senhor Jesus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está onde? Está no seu Filho que Deus nos deu. Deus nos deu um Filho, e nesse Filho, irmãos, está a vida eterna. Esse é o único caminho, único acesso para um homem obter a vida eterna. Se Deus não tivesse nos dado o Filho, seu Filho, nós não teríamos nunca acesso à vida eterna. É que eu queria que você ficasse impressionado com um filho se nos deu. Você tem que amar essa palavra. Um filho se nos deu, por isso nós hoje recebemos a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Romanos 11. Eu me lembro, até hoje, aquela vez que eu estive em Piracicaba, esses versículos me comoveram, me emocionaram. Eu vou ler de novo para vocês, capítulo 11, versículo 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Irmãos, ninguém consegue perscrutar tamanha sabedoria, como é maravilhoso, né, o plano de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ele é o conselheiro maravilhoso. Ninguém consegue dar conselhos para Deus, Ele mesmo é o seu conselheiro. É ou não é? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Você emprestou alguma coisa para ele? Você deu alguma coisa para ele para depois ele te devolver? Não. Ele que deu tudo. Tudo vem dele, né? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Por isso a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por isso, irmãos, o homem não tem direito de roubar a glória de Deus. Tudo é dele, tudo é dele. Tudo que nós temos depende dele. Ó Senhor Jesus, quem pois, né? Ó Senhor Jesus, quem pois conheceu a mente do Senhor? Nós não, né? Não temos como conhecer. Graças a Deus. E hoje, irmãos, eu estou tentando terminar aqui, né? Vamos lá, como é que eu consigo terminar? Irmãos, Deus hoje, Senhor Jesus, o Deus conosco hoje veio por meio da bênção de Abraão. Gálatas 3:14. Quem consegue falar de cor? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido, a promessa que Deus deu para Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Irmãos, essa bênção de Abraão chegou até nós, os gentios. Nós sequer éramos da comunidade de Israel, sequer tínhamos participação das alianças, das promessas, mas graças a Deus, quando cremos no Filho, recebemos a vida eterna, nós recebemos o Espírito prometido. Esse Espírito prometido, irmãos, trouxe-nos a bênção de Abraão, que é o Deus conosco. A partir de então, irmãos, ele passou a viver conosco. João capítulo 14. Nós estamos falando de Emanuel, Deus conosco. Capítulo 14, já falei muito, acho que 2 anos atrás, né?
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Eu não aguento ficar sem vocês, eu não aguento ficar longe de vocês. Porque eu sou Emmanuel, eu sou Deus conosco, Deus convosco, né? Então assim, irmãos, Jesus, ele ia pela crucificação, mas ele ia voltar em ressurreição, né? Ele ia e ele falou assim, quando eu for vos preparar lugar, e vos receberei para mim mesmo. Ele ia e voltava, só que a volta dele, irmãos, é por meio do Espírito. Ele já consegue nos receber nele, né? E para que onde eu estou, estejais vós também. Eu estou no Pai. E eu ainda não tenho condições de trazer vocês para o Pai. Mas quando eu for pela crucificação, pela minha morte e ressurreição, eu voltarei em espírito. E nesse espírito eu entrarei em vocês, eu conseguirei levar vocês para onde eu estou, vocês estarão também no Pai, né? Isso vai se confirmar aqui para frente. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia! Deus nos deu um caminho. Esse caminho é Ele, é Cristo, né? Aí vamos lá para versículo 16. Pulando todos os versículos preciosos. Vamos para 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vocês entenderam? Vocês entenderam Emmanuel aqui? Para que esteja para sempre convosco. Então, o Espírito é a maneira, né, de Deus estar conosco a todo tempo, né? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Ué, como os discípulos conheciam? Porque ele habita convosco, é o próprio Jesus. E ele estará em vós em forma do Espírito. Ele nunca mais sairá daquele que nele crê. Ele estará para sempre conosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, né? Ó Senhor Jesus, não é maravilhoso, irmãos? 1 Coríntios 15, 45, versículo muito conhecido, nós vimos a todo tempo no passado, mas, né? Que diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ele se tornou o espírito que dá vida. Quando ele foi pela morte, voltou em forma de ressurreição, veio em forma de espírito, ele se tornou o espírito que dá vida. O espírito, irmãos, em grego é a mesma palavra para o ar. Embora não seja esse ar material, mas ele é o ar espiritual. Ele é a realidade desse ar material. Então, nosso Senhor Jesus está aqui. Você não o vê, mas ele está aqui. Ele é o último Adão que se tornou um espírito que está pronto para te dar vida. Quando você o invoca, ó Senhor Jesus, nesse exato momento ele supre você com vida, porque ele é o espírito que dá vida. 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Agora o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Hoje o Deus conosco não está mais como com os discípulos fisicamente, com eles em carne. Mas hoje é muito melhor. Hoje o Deus conosco está no Espírito
está conosco a todo tempo, está dentro de nós, né? Ora, agora o Senhor é o Espírito. E Romanos 8, versículo 8. Senhor Jesus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, vamos mudar de plano. Não viva na carne, não faça seus esforços na carne, lutando por você na carne. Irmão, não agradam, você não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, eu não quero que você se engane. Não são vários espíritos que estão em nós, é um só Espírito. O próprio Deus está em nós, o Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Cristo está em nós. Né? Depois ainda, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, Cristo também está em nós, que na essência é o mesmo Deus. Né? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, esse Espírito hoje habita em nós. Emanuel está no nosso espírito. 14, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmão, não somos mais guiados pela nossa carne. Não somos mais guiados pela nossa lógica, a nossa mente lógica, nossos pensamentos carnais. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos ruiós de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, né? Mas recebesse o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós não devemos andar no plano da terra. Não devemos andar na carne. Devemos andar, irmãos, onde Deus está, na esfera de Deus, na esfera espiritual. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, irmãos, graças ao Senhor, essa é a igreja, a vida da igreja, irmãos. Vou ler outra vez Romanos 14, já que estamos em Romanos, vai lá para 14, versículo 17. Essa é a genuína vida da igreja, que é o reino de Deus. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, a justiça, o que é justiça? Eu acho que a nossa definição, para o homem poder entender, irmão, justiça é ser correto, né? É ser correto com os homens e ser correto com Deus. É ser adequado, né, com os homens, ser adequado com Deus. Eu não sei como explicar mais, né? A justiça é isso. Irmãos, a justiça, né? Deus, a justiça, só Deus, Ele é justo, né? A justiça de Deus, Ele é o fundamento do seu trono. Sabia disso? Então, por isso, ele menciona primeiramente a justiça, você tendo a justiça. Por isso que em Hebreus fala que o reino de Deus é inabalável. Porque se você tem um fundamento firme, né, você tem um reino inabalável. Né? Justiça, reino, paz. Se você tendo justiça, você tem paz. Você tem tranquilidade, você tem segurança e o resultado disso, irmãos, é alegria. Você não se preocupa com mais nada, porque esse reino é firme, esse reino é sólido, né? Você nunca vai se abalar com esse reino, tá? Então, por isso, irmãos, nós vamos
cumprir a nossa missão então hoje, que é pregar o evangelho do reino. Mateus 24:14. Como diz Mateus 24:14? E será pregado esse evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a nossa missão. Por isso que no final de Mateus 28, não é isso? Lá fala, o que fala? Mateus 28, no final. Últimos 3 versículos. Ide, portanto, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que, agora vem o Emmanuel, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nossa, eu fiquei todo esse tempo sem beber água. Deixa eu beber um pouquinho de água, né? Ó Senhor Jesus. Vamos pregar o evangelho. Nosso rei já ganhou toda a autoridade no céu e na terra. E Marcos 16, vocês também conhecem muito bem esse versículo, mas eu faço questão de ler. Marcos 16, né? Último capítulo 16, versículo 19, que diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Quer dizer, o Senhor que se foi assentar-se à destra de Deus no terceiro céu, e quando a igreja sai para pregar o evangelho, ele vem e coopera com a igreja, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quer dizer, ele não aguenta ficar longe de nós. Ele está conosco a todo tempo. Seja para a nossa vida da igreja, seja para a nossa luta espiritual, e nas ruas, ele está conosco. Ó Senhor Jesus. E aí, então, termina o Apocalipse 21 como? 21, versículo 3. Eu estou tentando terminar, tá? Capítulo 21, né? Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmão, isso é Deus conosco. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. É repetitivo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E, essa última linha, eu quero usar a versão, a Bíblia de Jerusalém, que diz assim, e ele, quem? Está falando, se referindo a Deus. E ele, quem é esse ele? Deus com eles. Ligado por hífen. Deus com eles é um só nome, um nome composto, né? E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Nosso Deus é Emmanuel, ele é tão conosco que ele está trabalhando para nós sermos inseridos nele, e ele será o Deus com os homens. O nosso Deus será Emmanuel, e não só Emmanuel, mas será Deus com os homens, será o seu Deus. Ó Senhor Jesus. Deixa-me tentar terminar. Bom, eu vou ler aqui alguns versículos aqui só para, irmãos, só para vocês ficarem alegres. E lhes enxugará os olhos toda lágrima. Ó Senhor, a nossa luta vai valer a pena. Toda luta, irmãos, Deus vai enxugar nossas lágrimas. E a morte já não existirá. Não haverá luto. Não haverá velório. Não haverá morte, né? Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Deus conosco, Emanuel. Deus abençoa a sua igreja, que possamos, irmãos, voltar para a parte inicial da mensagem, a igreja possa ser essa auxiliadora, essa mulher que ajuda o seu marido. O marido está lá para ser juiz e nós estamos aqui cuidando da sua casa, edificando a igreja, cuidando do nascimento dos novos filhos, cuidando das refeições, da comida, do mantimento, da receita, não é isso? Da agricultura, da vinha. Nós cuidamos de tudo para Deus, irmãos, para que o Senhor possa reinar um dia. E nós estamos aqui, irmãos, um dia tudo terá valido a pena. Nossas lágrimas serão enxugadas. Jesus é o Senhor. Amém.